Você não está convidado para a Páscoa, não cause uma cena, minha mãe sibilou. Eu apenas sorri, cortei os $3.000 que enviava todo mês e desliguei os serviços de utilidade pública antes do grande brunch familiar. Naquela noite, meu celular acendeu com 27 chamadas perdidas. Meu nome é Eli. Tenho 32 anos, e até alguns meses atrás, achava que tinha uma noção bem clara do que significava família. Fui criado para acreditar que significava lealdade, sacrifício e estar presente um para o outro, mesmo quando fosse inconveniente. Especialmente quando fosse inconveniente. Mas agora, digamos que fui desiludido dessa ideia da forma mais humilhante e cara possível. Crescendo, eu era o quieto. O filho confiável, o planejador, o que resolvia tudo. Minha irmã mais nova, Lídia, era filha de ouro. Carismática, dramática, sempre no centro de alguma crise ou comemoração. Se tirava um B numa prova, era tratado como uma história de superação. Se eu me formava com honras, era apenas o esperado. Eu não guardava ressentimento na época. Não de verdade. Achava que ser confiável significava que eu não precisava de holofotes. Que talvez um dia todo o trabalho silencioso nos bastidores fosse reconhecido. Soiler e não foi. Depois da faculdade, consegui um bom emprego no setor financeiro e, graças a um pouco de sorte e economia obsessiva, comecei a ganhar bem no fim dos meus 20 anos. Nunca exibi isso. Na verdade, usei esse dinheiro para ajudar minha família, especialmente depois que papai faleceu. Mamãe lutava para pagar as contas. Lídia não conseguia manter um emprego por mais de 6 meses, e eu era o único com renda estável. Então eu assumi. Silenciosamente, com constância. Eu pagava a hipoteca da casa da família. Paguei os empréstimos estudantis da Lídia quando ela os abandonou. Quando o carro da mamãe quebrou, fiz uma transferência para ela comprar um Honda usado em menos de 1 hora. Todos os meses, eu mandava $3.000. Aluguel, comida, contas e um pouco a mais para emergências. Ela nunca pediu diretamente, mas sempre agia como se fosse esperado, como se eu tivesse obrigação. Eu nunca reclamei. Nenhuma vez. Eu apenas dizia a mim mesmo que estava fazendo a coisa certa, que família ajuda uns aos outros, mesmo que um lado carregue mais peso que o outro. Mas com o tempo, algo mudou. Ou talvez eu só tenha começado a notar coisas que me treinei a ignorar. Como o fato de não ter sido convidado para o brunch de aniversário da Lídia no ano passado porque, como mamãe disse, vai ser mais com os amigos dela, você ia se sentir deslocado. Ou como o dia de ação de graças acabou sendo na casa do novo namorado da Lídia, e me avisaram de última hora e não tem espaço, mas vamos te ligar por vídeo. Durante a sobremesa, assisti todos brindando e rindo enquanto eu comia comida por delivery, sozinho no meu apartamento. Eu devia ter dito algo, imposto um limite, mas não disse. Sorri, assenti e transferi o valor habitual no primeiro dia do mês, como sempre. Mas a Páscoa? Aquilo foi a gota d'água. 2 semanas antes, liguei para a mamãe perguntando a que horas eu deveria passar lá. Pensei em levar uma sobremesa, talvez umas bebidas, ajudar a arrumar a mesa como sempre fiz. Houve uma pausa longa ao telefone, daquelas que fazem o estômago se revirar. Então ela suspirou e disse, em Eli, esse ano vai ser um pouco diferente. Fiquei em silêncio, deixei que ela preenchesse o vazio. Ela sempre fazia isso. Vai ser mais íntimo. Só a família imediata. A Lídia quer que pareça especial, sabe? E com o noivado e tudo mais, o foco está muito nela agora. Eu só não quero que nada fique estranho. Você entende, né? Senti o calor subir pelo pescoço. Família imediata. Eu sou família imediata. E estranho? O que exatamente era estranho em eu aparecer num jantar de feriado ao qual fui todos os anos da minha vida? Ela deve ter percebido minha hesitação, porque o tom dela ficou mais duro. Por favor, não transforme isso em um drama. Você sempre foi tão sensível. A gente só quer um brunch tranquilo, sem energia esquisita. Você pode vir na semana que vem almoçamos só nós dois. Eu não disse uma palavra. Não consegui. Foi como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Ela interpretou meu silêncio como aceitação e completou, quase como um aviso, em Eli, não faça uma cena. Pronto. Lá estava aquele tom condescendente e seco que dizia mais do que qualquer palavra, como se eu fosse uma bomba relógio, um constrangimento, uma obrigação. Encerrei a ligação com um simples ok. Depois fiquei 2 horas sentado na sala, com o celular no colo, olhando para o nada. Pensei em todas as contas que paguei, todos os presentes de aniversário e de Natal que enviei, todas as férias que banquei, todas as vezes que engoli ser o plano B, o reserva, o caixa eletrônico da família. Pensei na hipoteca da casa onde iriam fazer esse brunch íntimo, na eletricidade que alimentava o fogão onde iriam assar o presunto com o alecrim preferido da Lídia, no Wi-Fi que usariam para postar inevitáveis selfies em família, legendadas com "Tão grato por este dia".
Então me levantei, fui até minha escrivaninha, abri o painel do meu banco e, um por um, comecei a encerrar tudo. Primeiro, a transferência mensal de $3.000, cancelada. Depois, os pagamentos automáticos da conta de luz, água e gás da casa, desativados. Em seguida, acessei os portais das concessionárias, todos em meu nome. Eu os tinha configurado assim anos atrás, para facilitar as coisas. Pagava há tanto tempo que nem pensava mais nisso. Mas agora, liguei para cada fornecedor, confirmei minha identidade e agendei os cortes para sábado à meia-noite, 12 horas antes do brunch familiar perfeito. Na manhã de domingo, a casa estaria sem luz, sem água e gelada. E pela primeira vez em anos, eles teriam que lidar com algo, qualquer coisa, sem mim. Quando chegou o domingo de Páscoa, não olhei o celular logo de manhã. Saí para caminhar, comprei um café, sentei à beira do lago e deixei o silêncio me envolver. Pela primeira vez em anos, me senti leve. Só no fim da tarde olhei o celular. 27 chamadas perdidas, todas da mamãe, da Lide de 2 números que eu não reconhecia. Provavelmente os pais do noivo dela. Meu peito apertou. Me preparei, abri o primeiro correio de voz. Era a mamãe. Desesperada. Eli, não sei o que está acontecendo, mas a luz caiu e não conseguimos falar com a companhia de energia. Achei que você ainda estivesse. Enfim, pode me ligar, por favor? A próxima era mais curta, mais irritada. Você tá mesmo ignorando a gente? Isso é tão imaturo. A Lídia tá furiosa. Você tá arruinando tudo. Depois veio a Lídia, praticamente gritando, qual é o seu problema, Eli? Você acha isso engraçado? As pessoas estão aqui, a comida tá estragando e a mamãe tá surtando. Cresce e liga pra gente. Fiquei ali sentado, com o dedo pairando sobre o botão para tocar a próxima mensagem. E foi aí que algo clicou dentro de mim. Não foi raiva, nem satisfação. Foi só uma clareza profunda e inegável. Eles nunca iam me ver como algo além de uma ajuda enquanto eu continuasse agindo como tal. Desliguei o celular e, pela primeira vez em 10 anos, não me senti culpado. Na manhã seguinte, acordei com a caixa de entrada lotada de e-mails, chamadas perdidas e mensagens de texto que pareciam um coquetel de chantagem emocional, confusão e raiva escancarada. Da Lídia, você já fez seu ponto. Agora liga essa maldita energia de volta. Não é só sobre você. Da mamãe, estou tão decepcionada com você, Eli. Não criei você para ser vingativo. A gente teve um ano difícil. Como você pôde escolher logo a Páscoa para se vingar assim? E a minha favorita pessoal, do irmão do noivo da Lídia, e não sei qual é o seu problema, mas você envergonhou sua mãe e sua irmã na frente da minha família. Nada legal. Eu não respondi. Apenas deixei que eles fervessem. Mas eu ainda não tinha terminado. Mais tarde naquela tarde, sentei na escrivaninha e escrevi um único e-mail em grupo. Apenas uma mensagem. Sem gritos, sem ofensas. Só fatos. Digitei um oi. Ao longo dos anos, contribuí financeiramente e emocionalmente com esta família sem reclamar. Paguei a hipoteca, as contas, os consertos do carro, as despesas inesperadas. Fiz isso de bom grado, acreditando que era valorizado e incluído. Ser excluído de um feriado que celebro com vocês desde a infância, com a desculpa de que eu traria energia estranha, deixou algo muito claro. Eu não sou considerado parte da família. Sou apenas quem paga as contas. Com efeito imediato, não cuidarei mais das contas da casa nem enviarei suporte financeiro mensal. Já dei mais do que o suficiente, e agora estou me afastando. Desejo o melhor a todos, Eli. Cliquei em enviar e fechei o notebook. Pela primeira vez em anos, não havia mais nada me prendendo àquela casa. Nenhum fluxo financeiro passando por mim, nenhuma obrigação implícita me mantendo disponível como uma espécie de assistente não remunerado. Mas admito, eu não me senti vitorioso. Ainda não. Por que cortar laços, mesmo os tóxicos, não traz paz instantânea? Pelo menos não para mim. Naquela noite, fiquei acordado lembrando de cada Páscoa da infância, as caças aos ovos no quintal, as cadeiras de plástico rangendo de tantos parentes. Mamãe rindo dos pãezinhos queimados, Lídia fazendo cena dizendo que não gostava de presunto, mesmo depois de repetir 3 vezes. Lembrei do ano em que dei a ela uma pulseira gravada com as iniciais do papai, de como ela chorou e me abraçou como se eu tivesse dado a lua para ela. Lembrei de pensar em viu? É isso que a família faz. A gente se sustenta. Em algum ponto, isso mudou. Eu só não tinha percebido quanto, até não ser convidado. Depois disso, passei a manter contato mínimo. Eles tentaram ligar mais algumas vezes. A Lídia até deixou uma mensagem de voz dizendo que queria conversar e consertar as coisas, mas só depois que a mamãe postou uma indireta no Facebook dizendo: algumas pessoas não sabem perdoar, nem em dias santos.
Perdoar o quê, exatamente? Isso nunca ficou claro. Semanas se passaram. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma reflexão. Apenas silêncio e sussurros que vinham por primos em comum. Ouvi dizer que mamãe estava correndo atrás para descobrir como pagar as contas. Ela nunca aprendeu de verdade a administrar as finanças. E a Lídia estava procurando outro emprego depois de largar o último por clima desrespeitoso. Enquanto isso, eu me concentrei em mim pela primeira vez em anos. Passei a usar meus fins de semana para mim. Marquei uma viagem sozinho para a Escócia, um lugar com o qual sempre sonhei, mas nunca tive coragem de ir, porque sempre tinha alguém precisando de algo. Fiz caminhadas longas, entrei em uma aula de escalada e comecei a fazer terapia. Não entrei com a intenção de curar minha relação com a família, mas foi exatamente o que aconteceu. Minha terapeuta, uma mulher chamada Margot que de alguma forma me enxergou por completo em 5 minutos, fez uma pergunta na nossa terceira sessão que tirou o ar dos meus pulmões. Se eles parassem de te ligar hoje para sempre, sua vida pareceria mais vazia ou mais livre? Eu não respondi de imediato. Acho que até hoje não preciso responder. Mas então, umas 6 semanas depois da Páscoa, algo inesperado aconteceu. Recebi um convite de casamento pelo correio. Papel elegante, letras douradas em relevo. Letra cursiva formal. Sem acompanhante, sem bilhete pessoal. Apenas um convite. Como se nada tivesse acontecido. Como se as chamadas não atendidas, as acusações, o esvaziamento financeiro, os anos sendo tratado como um recurso descartável, nada tivesse importância. Foi surreal. Então virei o cartão. O casamento seria em um vinhedo. Chique, caro, e coincidentemente um lugar que eu reconheci, porque fui eu quem apresentou esse lugar a Lídia, 3 anos atrás, quando levei mamãe lá para comemorar seu aniversário. Na época, a Lídia disse que o lugar era metido e muito quieto. Agora era o local do casamento dela. Olhei para o cartão de confirmação de presença. E então percebi algo mais. Havia uma anotação escrita à mão no verso. Esperamos que você reconsidere. Significaria muito para a mamãe se você aparecesse. Por favor, não estrague esse dia, Ellie. Foi aí que a raiva voltou à tona. Quente, amarga e afiada. Por favor, não estrague esse dia. Como se eu fosse o problema. Como se minha presença pudesse estragar a perfeição do evento cuidadosamente montado. Não, por favor, venha, sentimos sua falta. Não, desculpa por tudo o que aconteceu. Apenas um aviso disfarçado dentro de um convite vazio. Foi quando percebi que eles ainda não tinham entendido nada. Ainda achavam que podiam me manipular com culpa, me puxar de volta com obrigação ou boas maneiras. Achavam que eu apareceria com um presente, sorriria para as fotos e fingiria que a última década sendo usado, ignorado e descartado era apenas água passada. Sentei com o convite nas mãos, pensando. Então comecei a fazer um novo plano. Um que não envolvia aparecer quieto. Um plano que garantiria que eles nunca se esquecessem do dia em que tentaram me tratar como descartável. O vinhedo ficava a cerca de 2 horas da cidade, cercado por colinas ondulantes, com arcos cobertos de lavanda pálida, rosas e era. Era o tipo de lugar que gritava perfeito para o Instagram, o estilo inteiro da Lídia. Eu sabia disso porque ainda seguia a prima do noivo dela nas redes sociais. Não intencionalmente, mas nunca deixamos de nos seguir. Depois de uma festa de fim de ano anos atrás, ela foi quem postou uma foto semanas atrás. Lídia numa degustação de bolos, sorrindo ao lado de um quadro negro escrito em um casamento digno de uma rainha. Rainha era uma palavra adequada. Lídia não queria um casamento. Ela queria uma coroação. E eu não fui convidado como irmão. Fui convocado como figurante. Mas o que selou tudo para mim veio alguns dias depois. Minha tia Susan, irmã da mamãe, ligou do nada. Ela sempre foi gentil comigo de um jeito distante, neutro. Nunca se envolveu muito, nunca tomou partido. Mas também nunca foi cega. Oi, querido, ela disse, com um tom cauteloso. Queria saber como você está. Sua mãe está bem. Ela tem dito a todos que você está agindo de forma rebelde ultimamente, que cortou os laços com a família por causa de um mal-entendido. Dei uma risada baixa, sem humor. É isso que ela está dizendo? Eu só queria ouvir o seu lado. Então contei a ela. Não tudo. Não sobre o dinheiro, nem sobre os colapsos à noite por ter sido deixado de lado tantas vezes, mas o suficiente. O desprezo na Páscoa, os serviços cortados, os áudios de voz. O convite de casamento com a nota passivo-agressiva. Ela ouviu, não me interrompeu, só murmurou um Jesus em certo momento. Então veio a parte para a qual eu não estava preparado. Sua mãe me disse que estava contando com você para pagar o fotógrafo. Disse que você sempre foi o responsável. Eu pisquei. E espera. O quê?
Ela disse que o pacote que reservaram está em espera. Que você ia bancar. Você não concordou com isso? Não, respondi devagar. Não falo com ela há semanas. Ela simplesmente presumiu. Houve uma pausa, então Susan suspirou. E imaginei. Ela está dizendo a todo mundo que você descumpriu uma promessa, Eli. Que está tentando sabotar o grande dia da Lídia. Minha mandíbula travou. Claro que era assim que eles iriam distorcer. Não que eu me afastara depois de ser tratado como um peso morto por anos, mas que eu era um vilão instável, egoísta, fazendo birra por atenção. Foi aí que a ideia se cristalizou. Não vingança. Não exatamente. Há apenas clareza. Um espelho. Algo que mostrasse a eles, e a todos os outros, exatamente quem eles eram. Comecei pelo fotógrafo. Como mamãe tinha usado meu nome para segurar a reserva, liguei diretamente para a empresa, confirmei que o pagamento ainda não tinha sido feito. Confirmei também que, sim, ainda estava agendado para o casamento da Lídia, no meu nome. Então, cancelei a reserva, com toda a educação. E não parei por aí. Nos últimos anos, conectei a Lídia e a mamãe a uma infinidade de fornecedores, buffets, floristas, empresas de aluguel, para festas de aniversário, chás de bebê, o que fosse. Elas adoravam terceirizar tudo para mim. Eu era organizado, o das planilhas, dos planos B, dos cupons de desconto. Então fui vasculhar meus e-mails antigos, procurei os rastros, inclusive a reserva do vinhedo. Eu não tinha feito a reserva, mas foi eu quem os indicou ao gerente do local, o mesmo com quem trabalhei num evento corporativo no ano anterior. Entrei em contato com ele, mencionei que havia sido desconvidado do casamento, mas que estava listado como ponto de contato em vários documentos. Queria apenas garantir que tudo estivesse em ordem. Ele me agradeceu pelo aviso, disse que era um pouco estranho que o valor total ainda não tivesse sido pago e que já estava pensando em cobrar. Eu disse que, a partir daquele momento, seria melhor ele falar direto com a Lídia. E por fim, confirmei minha ausência no casamento. Recusei o convite, claro, mas não sem antes marcar uma caixinha no final que perguntava se eu gostaria de deixar uma mensagem para os noivos. Desejo a vocês todo o amor e apoio que me deram nos últimos anos. Parabéns. Cliquei em enviar e me recostei na cadeira. Mas a verdadeira tempestade veio 2 dias depois. Estava no meio de uma reunião quando meu celular começou a vibrar. Chamadas perdidas sem parar, mensagens de texto, e uma da tia Susan que dizia apenas, ai não, ela surtou. Fui checar as redes sociais. E lá estava, a Lídia postando um story. Câmera tremendo, maquiagem borrada de tanto chorar, a voz dela aumentando a cada frase. Essa era para ser a semana mais feliz da minha vida, e meu irmão está fazendo de tudo para arruinar tudo. Eu não consigo acreditar como alguém pode ser tão cruel só porque, pela primeira vez, não é o centro das atenções. Se você tá vendo isso, Eli, parabéns. Você estragou tudo. Espero que esteja feliz. Assisti ao story sem sentir nada, e, pela primeira vez, eu estava feliz. Não porque estraguei alguma coisa, mas porque finalmente, parei de deixar que fingissem que eu não importava enquanto tiravam tudo de mim. Porque agora todo mundo podia ver. E o casamento ainda estava a 5 dias de acontecer. Não vi o resto do surto da Lídia. Não precisava. Os seguidores dela iriam se deliciar. Metade simpatizaria. A outra metade me mandaria mensagem em particular dizendo, cara, o que aconteceu de verdade? Mas eu não queria mais me justificar. Estava cansado de ser o gerente de crise de uma família que só me notava quando eu estava consertando algo que eles mesmos quebraram. Na véspera do casamento, recebi uma ligação da minha mãe. Não atendi. Ela tentou de novo, 5 vezes seguidas, depois passou para mensagens de texto. Eli, precisamos conversar. Por favor, não piore ainda mais as coisas. Isso não é só sobre você. A Lídia está arrasada. Você quer mesmo destruir essa família? E por fim, se você não consertar isso até amanhã, não se dê ao trabalho de me ligar de novo. Essa última me fez parar. Não porque doeu, mas porque era tão previsível, tão mecânica. Mamãe sempre achou que ameaças funcionavam melhor que pedidos de desculpas. Era o modo padrão dela. Chantagem emocional disfarçada de preocupação materna. Desliguei o celular e deixei desligado. Naquela noite, arrumei uma pequena mala de fim de semana. Peguei o envelope que tinha preparado semanas antes e dirigi por 3 horas rumo ao norte, até um Airbnb tranquilo à beira do lago. Sem sinal, sem barulho. Apenas pinheiros, água e o som do vento passando pelos galhos, enquanto o resto da minha família se virava para manter de pé um casamento construído sobre uma fundação de privilégios e mentiras. Estava tomando café no cais ao nascer do sol, ouvindo o canto dos mergulhões atravessando a água. Mas eu não havia sumido sem deixar rastros. Aquele envelope.
Estava programado para entrega. Dentro, havia uma carta simples e 4 pendrives. Um para Lídia, um para a mamãe, um para o local do evento, e um para o estúdio do fotógrafo. Cada pendrive continha cópias de contratos, e-mails e recibos. Todas as transações financeiras que eu já havia coberto para eles, linha por linha. Classificadas, com datas e anotações, pagamentos da hipoteca, consertos de carro, aluguel dos últimos 3 apartamentos da Lídia, mensalidades do mestrado que ela jurava ter conseguido por bolsa. Até as falsas contas médicas de emergência que ela usou para arrancar $800 de mim numa véspera de Natal, quando eu tinha 28 anos. A carta explicava tudo. Sem veneno, sem sarcasmo. Há apenas clareza. Verdade. Não estou mais com raiva, escrevi. Mas estou encerrando isso. Vocês me ensinaram que meu valor nesta família estava diretamente ligado à minha utilidade. Quando deixei de ser útil, deixei de ser incluído. Não tenho interesse em voltar a fazer parte de um sistema que só me valoriza quando estou invisível. Considerem isso meu último ato de generosidade. A documentação de que vão precisar para explicar aos seus convidados, aos fornecedores, e a si mesmos como deixaram um casamento desmoronar por tratarem como um fantasma a única pessoa que o mantinha de pé. Paguei um valor extra para o entregador levar o envelope ao meio-dia, exatamente quando o primeiro convidado estaria chegando ao vinhedo, segundo um primo que compareceu. O timing não poderia ter sido mais perfeito. O florista chegou, cobrando um valor em aberto que nunca foi pago. A empresa de tendas apareceu e avisou que, como o pagamento final não havia sido processado, não poderiam descarregar nada. A coordenadora do evento tentava ligar para Lídia, cujo celular estava desligado, enquanto a fotógrafa, contratada às pressas depois que eu cancelei, esperava do lado de fora, percebendo que não tinha lista de fotos nem um mapa de assentos. Os convidados chegaram em meio ao caos. Sem música, sem flores, sem instruções claras de onde ir. Apenas cadeiras dobráveis empilhadas num canto e mamãe em um ataque de fúria, gritando ordens para uma equipe que não existia. Então o entregador chegou com o envelope. De acordo com meu primo, Lídia foi a primeira a abrir, viu os pendrives e disse, "O que é isso?" Mais um drama do Eli? Mas assim que leu a carta, seu rosto mudou. Ela ficou em silêncio, pálida. Mamãe, ao que parece, deu uma olhada nos números dos pendrives e ficou absolutamente imóvel. Por um longo tempo, não disse nada, e esse silêncio disse tudo. Porque elas sabiam. Sempre souberam. Só nunca imaginaram que eu pararia. O casamento aconteceu, tecnicamente, uma versão esquelética do que foi planejado. Lídia caminhou por uma trilha de cascalho, em vez de um corredor florido. A comida chegou atrasada. O DJ tocou músicas de um alto-falante Bluetooth. O buquê foi montado com sobras das peças centrais. As pessoas sorriram, tiraram fotos, fingiram não perceber, mas as rachaduras estavam por toda parte. Ninguém conseguiu ignorar a ausência da pessoa que sempre manteve tudo de pé. Eles apenas fingiram que ele nunca importou. E fingir, descobri, fica bem mais difícil quando os recibos chegam na sua porta. Passei aquele fim de semana em paz, fiz trilhas, li, deixei tudo para trás. E quando voltei para a cidade, não olhei o celular por mais 3 dias. Quando finalmente olhei, havia apenas 2 mensagens que importavam. Uma da Lídia, em "Eu não te perdoo. Você me humilhou." E uma da mamãe, em "Você destruiu nossa família. Está feliz agora?" Eu não respondi, porque a verdade é que eu não destruí nada. Só parei de fingir que já não estava tudo quebrado. Nas semanas seguintes, comecei a construir uma nova vida, uma que não girava em torno de cobranças emocionais. Reencontrei amigos com quem tinha perdido contato, comecei a fazer fotografia, criei um grupo de brunch mensal com colegas de trabalho. Sem drama, sem teatro, apenas pessoas que gostavam de estar juntas. E, aos poucos, a culpa que me acompanhava desde a infância, essa crença de que amor só vale quando é conquistado por sacrifício, começou a se dissolver. Alguns parentes entraram em contato discretamente. Um primo, um tio, até a tia Susan. Todos disseram variações da mesma coisa. A gente não sabia que era tão ruim assim. Agora a gente te enxerga. E percebi que isso era o suficiente. Eu não precisava de desculpas de pessoas que nunca iriam oferecê-las. Não precisava de uma grande reconciliação ou de um momento dramático de redenção. Eu só precisava escolher a paz e continuar escolhendo. E foi o que eu fiz. E quanto à família que sempre insistiu que eu era sensível demais, dramático demais, frio demais, toda vez que eu só pedia o mínimo de respeito, eles ainda estão por aí, ainda distorcendo a própria versão da história, ainda se perguntando como acabaram de pé no altar sem flores, sem aplausos e sem alicerce. Mas eu estou finalmente livre. E não me arrependo de nada.